Acho que um primeiro que a gente pode falar é o erro das pessoas confiarem na opinião de fontes que elas gostam de acreditar e não necessariamente que têm a capacitação para se acreditar, né? Elas Ah, dão a credibilidade sim. não só uma fonte errada, né? Então, inclusive, as propagandas comerciais usam muito isso, né? Putz, muito. Coloca um jogador de futebol para falar do cartão de um banco, Aham, né? Coloca uma modelo ou coloca um influencer isso. para falar que a conta bancária é, é a melhor opção, né? Então, É isso aí. Ou que você, investir em tal lugar é melhor, né? é, É, perfeito. Confiar em terceiros, né? você usa uma referência que tem credibilidade em uma área de conhecimento E e aplica extrapola isso. ela para outra área de conhecimento que ela não tem domínio nenhum, mas como ela tem a confiança da sociedade, né? Ela É, tem a admiração da já uma imagem, sociedade, né? você pega pontos de referência, né? Exato. Que não tem capacitação ou não seria ideais de você se basear para tomar as decisões. Perfeito. E junto a isso, né? ah, a questão de você fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Isso é um efeito muito, muito forte, porque ele é um viés primitivo nosso muito forte, né? Verdade. O ser humano ele tende a fazer aquilo que os pares dele, né, o resto do grupo está fazendo, né? E isso dá um poder na nossa percepção de achar que aquilo é certo e que o contrário daquilo é errado, né? Perfeito. Quantas vezes a gente já se deparou em algum lugar em que está todo mundo sentado e de repente levanta, ou está todo mundo em pé e de repente todo mundo senta, e você fica num constrangimento terrível de não Não fazer seguir aquilo. aquele É, movimento, é verdade. né? Ou tá todo mundo falando mal de alguma coisa, todo mundo tomando um lado de alguma opinião que está nas redes sociais, e como você se sente com vergonha de é, ter opinião contrária, né? Você nem pensa na hipótese, né? Você Verdade. passa rapidamente na cabeça e você já elimina a Exatamente. possibilidade, principalmente de você manifestar, porque o que está por trás disso? O medo de rejeição, Exato. né? O medo de não ser aceito no grupo, Perfeito. Perfeito. né? Então, nos investimentos, esse é o que é o viés do efeito manada, né? Que a Efeito gente manada. chama. É. As pessoas são muito induzidas a fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Só que qual que é o problema disso? É a mesma coisa da referência inadequada. O que que é o balizamento, né, do mercado financeiro? Na verdade, ele é, para a maioria dos ativos, né, que, que você investe, é um bando de compradores e vendedores, né, muitas vezes pessoas físicas, né, uma boa parte, que não necessariamente tem, é o Patrick, o Rafa, né, o Henrique, o Joaquim, né, a Maria, ah, tomando decisões sem necessariamente estar preparada para isso, e 1.000 pessoas daqui vendendo, 1.000 pessoas daqui comprando, ou 1.200 ou 500, né? Elas fazem negociação o tempo todo para os N tipos de ativos e isso estabelece uma oferta e demanda que vai estabilizar num preço, É né? isso. Agora, se todo mundo decide comprar ativo X ou ativo Y, né, ou vender, né, são essas pessoas comuns da sociedade, assim como a gente, né? Só que Exato. são várias ao mesmo tempo e elas acabam criando uma narrativa Perfeito. aleatoriamente, muitas vezes, Perfeito. né? Perfeito. E então isso não tem embasamento Exato. técnico nenhum. Nada. Inclusive, você falou do efeito manada, isso me fez lembrar de uma pegadinha que eu acho que passava no SBT, que tinha uma pessoa que estava andando num corredor e ela estava indo em direção ao fundo, assim, e aí de repente lá do fundo surgem umas 20 pessoas, assim, que fazem uma curva, né? E surgem assim, elas vêm correndo na direção contrária dessa pessoa que tá indo, né? Nesse corredor, e essas 20 pessoas vêm gritando, assim, sabe? Como se estivessem fugindo de alguma coisa. E aí essa pessoa que tá indo pra lá, ela para
observa, vê todo mundo passando correndo, o que que ela faz? Ela vira e sai correndo também. Então, assim, ela não tem ideia do que vem de lá do fundo, mas se tem 20 pessoas correndo pra cá e gritando, alguma coisa ali tem, e eu não vou lá nem ferrando, né? Então essa pessoa, ela vira e sai correndo também. E essa era a pegadinha, era pra ver como a gente, por essência, tem comportamentos, e eu duvido que eu ou você no mesmo lugar dessa pessoa, a gente faria diferente. Com certeza a gente faria a mesma coisa. Ninguém vai lá saber né? Deixa eu lá ver o que tá acontecendo. Por que tem 20 pessoas correndo na direção contrária e gritando? Ali tem coisa, né? Então a gente comportamentalmente falando, a gente é assim, né? A gente age assim, né? Então o efeito manada é um desses, né? Isso, e ele entra em um efeito, um outro erro, né, que é muito parecido, que é seguir a moda, né? Seguir a Seguir moda. aquilo que tá todo mundo comprando, né? Ou fazendo comprar um investimento que está dando muito resultado no curtíssimo prazo, né? Ou no momento presente, né? É isso. E aí entra naquele outro efeito psicológico que é o fear of missing out, né? O FOMO, Perfeito. que é o medo de ficar de fora, né? Que é Perfeito. muito parecido com o efeito manada, Perfeito. né? Que aí não necessariamente aí a gente está falando de uma tendência específica que é a de ganho, né? Que é a de Aham. lucro, né? Porque o efeito manada você pode, igual você falou, se desfazer daquilo, né? Correr, né? Correr. Vender. Mas o medo de ficar de fora também é uma coisa específica daquilo, né? O medo de você perder aquilo que está todo mundo ganhando, Exatamente. né? Talvez seja até pior, né? Eu acho que assim, comportamentalmente falando, a gente acha que tem um medo de ser o único, entre aspas, trouxa, né? Isso. Que fica de fora do negócio. Tá todo mundo fazendo, só você não, seu otário, né? Você é o único que tá de fora. Então você faz porque tá todo mundo fazendo, você não quer ser o único de fora, né? Isso atinge muito a percepção de autoestima da pessoa, Exato. né? Ela se sente burra, ela se sente inferior, ela se sente É, incapaz. é isso aí. Então, aquilo começa a criar uma angústia, Verdade, verdade. né? Muito grande de, poxa, como que todo mundo tá vendo Aham. e só eu não Só eu que vi? não. Exato. Era tão fácil, porque todo mundo tá vendo. E como esse efeito, essa frênese, ela é, ela se retroalimenta, Total, né, por um total. período, porque as pessoas acontece de um maior número de pessoas quererem comprar a mesma coisa do que vender. Tem que vender. Isso começa a pressionar o Preço preço pra cima. do ativo para cima, né? E aí, por causa do efeito manada, né, as pessoas que estão do lado começam a perceber isso no coleguinha, né, que o coleguinha fez e vê que começa a dar certo, Perfeito. elas vão lá e compram também. Também. A pessoa que já comprou vai lá e compra mais porque ela se achou um gênio, né? Ela acha que ela tomou uma decisão muito acertada porque já deu resultado na mesma hora e ela compra mais. Exato. Então isso começa a virar uma bola de neve, né? Que se retroalimenta. Assim que nascem as bolhas, né? Do Assim que mercado nascem as financeiro. bolhas de mercado. Nessa retroalimentação. E convenhamos aqui, Rafa, a gente tá pensando assim no medo de ficar de fora. Se você tem diante de você dois cenários, assim, se esse negócio der certo e eu tô de fora, eu sou muito otário. Só que se esse negócio der errado e eu tô junto também, Eu tô na média. tá todo mundo na mesma. Você concorda? Então eu não vou ser o do contra. Então, quando você é confrontado com esses dois cenários, é muito mais fácil você decidir pelo deixa eu entrar também, porque se der bom, eu tô junto, e se der ruim, tá todo mundo comigo. É muito difícil errar É, sozinho. É muito difícil errar sozinho. exatamente. Tem um peso muito maior psicologicamente, né? Exato. Mentalmente, Exato. né? Porque você sente que a culpa é toda sua.